Olá, hoje é o 5º dia do Aprenda sobre TAD, que é o nosso mini curso, né? Um mini curso que a gente tem feito vários para levar esse conhecimento. Bom, o dia de hoje nós vamos falar sobre os benefícios para quem doa, também os benefícios para quem recebe essa energia, que é uma tarefa assistencial diária que é realizada no mundo inteiro. A ideia é que a gente não coloque limites nas coisas que a gente faz, porque limite são as cerquinhas que nós inventamos na nossa vida, né, o tempo todo. Desde criança você vai inventando cerquinhas de medo, né? Acho que elas tinham que ter quando você coloca uma cerca, você devia escrever medo. E nós não queremos isso, né? Eu penso que para que a gente consiga realmente exercer o amor, nós temos que quebrar as barreiras do medo. Bom, quais são os benefícios para quem doa? Porque muita gente diz assim, Moisés, quando eu faço uma exteriorização, eu acabo não me sentindo muito bem, ou eu acho que eu perco energia. Então, vamos começar a demolir essas coisas, porque a gente aprende isso, né? Então, vou fazer imposição de mãos para alguém, e daí, nossa, eu vou perder, vou gastar minha energia, vou ficar fraco. Eu acho que se você tiver contextos emocionais que não sejam muito equilibrados, você realmente vai conseguir ficar desvitalizado. É óbvio que existe para cada pessoa um tempo diferente para realizar esse trabalho, mas o tempo que nós estamos falando de tarefa assistencial diária, que é a sua participação e a lembrança do mundo espiritual todos os dias, olha que bacana, você viver aí 70 anos, você vai poder multiplicar isso por todos os dias de um ano. Você vai poder todos os dias falar, olha, estou presente aqui, né? O mundo espiritual vai estar te vendo e você vai estar praticando alguma coisa que ajuda a você e ao outro. Quando você doa, você circula energias, sempre. Não fica pensando que você ergue a mão, né, e coloca o teu sentimento para exteriorizar a energia, não acontece nada. Claro que acontece sim. Eu penso que a gente tem que fazer isso com o coração, com boa vontade. Saber, inclusive, mais sobre chakras de energia, que no SEC a gente trabalha esse conhecimento. Aí o que você vai fazer? Eu estou com dor de cabeça, vamos colocar uma situação hipotética. Hoje eu estou com dor de cabeça, eu não sei se eu faço exteriorização. Você faz sim, porque no momento em que você fizer essa exteriorização, você vai descobrir que a dor de cabeça passa. Aí você fala, mas eu estou jogando a minha energia ruim no outro. Não, pode ser que você esteja com um acompanhante indesejável, que fica aquela sensação, aquela ameaça de dor de cabeça. Você já deve ter sentido isso. A dor de cabeça não acontece, mas fica uma ameaça. Tem alguém por perto, você sabe disso. Então, já começa a fazer uma exteriorização, imediatamente essa consciência não consegue mais sintonizar com você, ela começa a perder energia e aí ela, que era o ladrão, né, vai ser a vítima da própria intenção dela. Então é uma boa ideia fazer sim. A doação, ela aumenta a tua circulação, aumenta a tua saúde, a tua motivação, ela fica afetada nisso, porque você vai cada dia ficar melhor. Eu tenho uma pessoa que ela dizia o seguinte para mim, Moisés, mas eu preciso sentir, eu preciso ver o que acontece, né? A gente quer que na hora que você faz a exteriorização, sai aquele facho de luz brilhante que aparece nas gravuras, né? Quando a gente vê uma gravura assim, a pessoa erguendo a mão, ela realiza curas através de um facho laser que sai da mão dela. Olha, nesse momento você ainda não consegue ver, mas um dia você vai ver. Para começar, a energia sai em pulsos, porque nós vivemos em pulsos e assim, você capta energia, joga energia, é isso que você faz o tempo todo, né? E impulso. Se você sobe a tua consciência para os chakras superiores, esses pulsos eles ficam quase invisíveis, porque você começa a ter linearidade energética. A tua linearidade emocional também é diferente, entendeu? Mas para baixo, pulsos muito mais definidos. Para cima, pulsos que você não consegue perceber direito, então a tua energia vai ser diferente. Mas o teu benefício vai ser constante, porque neste momento que você está exteriorizando energia, você está circulando, tirando assédio, tirando as tuas doenças, melhorando o teu contexto emocional, porque faz isso todos os dias, você começa a sentir que as cargas emocionais, elas começam a despencar
Esse é o termo certo, né? Você vai falar assim, como despencar? Sim, existem energias geradas por nós como consciências emocionais que elas ficam, né, no nosso duplo etérico. Se você começa a circular muita energia, elas vão perdendo o link e vão caindo fora, né? Então, vão se esfarelando. Você vai se sentir melhor. Se você me disser, puxa, então vou me curar, nós não estamos falando que você vai se curar, você vai melhorar muito. E aí a cura depende da gente, a cura é um movimento de mudança interno. É você falar, não, eu vou fazer isso aqui, vou mudar a minha vida, vou mudar o meu comportamento, porque a nossa consciência só melhora com mudança de comportamento, isso é esforço, né? Você já pensou que coisa mais engraçada, né? Você fala assim, não, eu vou fazer exteriorização porque agora eu vou ser uma nova pessoa. Não, você vai fazer exteriorização e começar a ser uma nova pessoa. A continuidade depende de nós, por isso que nós temos inteligência, né? E somos consciências que estamos aqui na Terra com todo esse... Nós temos o mundo inteiro à nossa disposição para ser melhores, né? Nós não temos o mundo inteiro à nossa disposição para destruí-lo. Então, você, na hora que doa, você melhora muito. Eu posso dizer isso para você. Comece a fazer isso. Você melhora, porque circula energia, porque vai ter muito mais motivação, porque você vai jogar cargas emocionais no lixo, você vai conseguir mais estabilidade. Se você é muito nervoso, você começa a ficar muito melhor. Os assédios espirituais caem fora, porque você começa a fazer um trabalho com continuidade. Agora, tem uma coisa mais importante que isso. Você começa a fazer bem para muitas pessoas e os amparadores dessas pessoas começam a te ajudar. Você pensou nisso? Isso é simplesmente fantástico. É fantástico até porque eu já tive essas experiências centenas de vezes, né? Você vai, faz a imposição de mãos e a pessoa, ao receber essa imposição de mãos, já não está recebendo sozinha. Todas aquelas consciências familiares que estão perto dela são beneficiadas e passam também a ser amparadores daquele que ajuda. Quem recebe, puxa vida, quem recebe já está tendo um benefício maravilhoso, que é mais ou menos igual de quem doa. Quando você recebe energia, você se vitaliza. Quando você doa, você revitaliza a todo instante, porque você está fazendo a circulação da tua energia, certo? A energia não vai embora e você fica seco. Ela entra e sai. E na pessoa que recebe, você está fazendo o mesmo processo com ela. Ela recebe energia, fica mais vitalizada. Em casos de depressão leve, a pessoa ela se sente melhor, né? E esses casos são inúmeros que a gente vê. Se uma pessoa tem alguma dificuldade emocional que é leve, ela começa a se recuperar e criar forças para ficar muito bem. Então, é importante que você faça isso. Na hora que você recebe, a gente tem que estar disposto a receber, né? Você não pode falar assim, olha, faz imposição de mãos, ou eu quero receber uma tarefa assistencial diária, mas sempre com aquele mau humor, com a falta de vontade, com o descrédito. Não funciona, a vida não funciona assim. Então, aquele que vai receber, ele tem que abrir o coração. Abrir o coração é assim, ó. Eu quero receber sim, porque eu tenho certeza que eu vou ficar melhor. Essa disposição emocional já vai te ajudar muito, porque quem está fazendo com o coração. Você abre o teu para receber essa energia maravilhosa e a tua vida vai também ter os mesmos reflexos de quem doa. Motivação, desassédio espiritual, a doença começa a fugir pela porta ou pela janela, né? Os amparadores que estão à tua volta e as consciências que estão à tua volta, elas vão também se sentir melhores. Os assédios caem fora, porque ninguém resiste à continuidade e ninguém resiste à boa vontade também, né? Então, eu penso que tanto doar quanto receber é o começo, né, de uma mudança no nosso coração, na nossa mente, no nosso comportamento, na nossa estrutura energética, né, e no trabalho dos nossos chakras. Se você recebe todo dia, você vai, de verdade vai se sentindo melhor. A energia que vem através da TAD, ela é um resumo de muitas energias e é trabalhada por amparadores espirituais. Então você vai receber exatamente o que você precisa, certo? Então o benefício é sempre muito bom. Eu ainda vou ter a oportunidade de contar inúmeros casos desse trabalho de imposição de mãos, porque eu participo de muitos, né, eu faço assistência todos os dias, né, e também do fato de receber, que é muito importante.
No próximo dia eu vou falar sobre as perguntas, as questões mais frequentes com relação à doação e o recebimento dessa energia. Mas eu quero dizer para você que é importante a gente, ao receber com o coração aberto, e ao doar com o coração aberto. É assim, vou fazer porque as coisas vão ficar muito boas. Essa tem que ser uma intenção. Você não pode chegar de cara feia e falar, eu vou fazer, mas eu não sei se você vai ficar bom, não. Não pode fazer isso, né? Ou receber e falar, vou receber, mas eu não sei se isso funciona. Nada vai funcionar com mau humor, né? Se fosse possível, eu enviaria para você um cestinho de lixo próprio para você jogar o mau humor. Toda vez que você estiver mal-humorado, você falaria, esse aqui é o cestinho de lixo que o Moisés me enviou, onde eu pego meu mau humor, minha raiva, né, meus desequilíbrios, sabe? Aquela falta de motivação, a preguiça. Nossa, a preguiça ela tem um espaço de destaque. Aí você joga tudo ali dentro, né? Os teus ranços, mágoas, todas as coisas que a gente vai acumulando, porque é legal acumular coisa ruim, né? Senão a gente estaria num mundo perfeito. Não vamos desacumular isso. Pega, joga no lixinho, acabou. Agora eu vou fazer doação de energia com o coração. Agora eu vou receber essa doação de energia com o coração. De verdade, a sua vida vai mudar. Você pode ter certeza disso. Eu recebo muitos e-mails e as pessoas falam disso. Né? Pessoas que dizem que a relação familiar mudou, a relação afetiva mudou, a relação no trabalho mudou. Claro que muda. Se você muda o que você é, você muda tudo que está à tua volta. Né? Se você é mal-humorado, tudo que você fizer vai ser mau humor. Se você é bem-humorado e feliz, tudo que você fizer vai ser felicidade. Então, a tarefa assistencial diária, ela tem a intenção da gente circular muito mais energia nesse mundo, né? E não é só curar você ou eu, né? É a gente fazendo um movimento tão grande que as energias do planeta possam beneficiar a todos. Não fazer discriminação, não, essa pessoa não merece, ou essa pessoa merece mais. Todos nós merecemos tudo. Nós estamos apenas fazendo um percurso. Levantar a mão para o próximo, para doar ou para receber, é só um ato que a gente tem que colocar no nosso coração, para depois, um dia, lá na frente, dizer assim, olha, hoje eu sou amor, mas antes de ser amor eu tive que levantar a minha mão para o próximo. Para levantar a mão para o próximo, eu tive que abrir o meu coração. Foi aí que eu encontrei tudo. Isso vai ser maravilhoso. Agora tem um botãozinho de doação para você ajudar a gente, né? Eu preciso da sua ajuda para continuar esse trabalho que a gente tem feito. Então, você clica nesse botãozinho, faz uma doação para que a gente possa continuar. Todos os nossos mini-cursos, eles têm botãozinhos lá. Você vai lá, clica e contribui para que a gente possa fazer esse caminho ficar cada vez mais amplo, né? E a gente, com o coração, poder fazer tudo que a gente acredita de melhor para todas as pessoas. Tá? O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, onde você pode colocar as questões e as perguntas com relação ao nosso trabalho, ou votar, né? E nós temos também um grupo no Facebook, que é o Amigos do SEC, espaço ilimitado para você bater papo, se relacionar e fazer esse mundo mais feliz. A gente vai se encontrar agora em qual dia? Nós vamos nos encontrar no 6º dia. Eu fiquei em dúvida agora, mas é 6º dia. No 6º dia nós vamos responder as perguntas mais frequentes, ok?